Não, eu vou precisar dele. Quando entrar, me avise, por favor. Entramos. Estamos online? Estamos on? Ok. Ok, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema importantíssimo na vida de todos. Câncer é um assunto que dificilmente vai passar em branco em qualquer família. Sempre nós vamos ter um caso, sempre teremos um parente, teremos algum amigo. Então, vamos aproveitar essa data, Outubro Rosa, para discutirmos câncer de mama, mas também câncer de maneira geral. Até para desmistificar um pouco essa palavra, né? Quando se fala câncer, aquela... Então, vamos falar alguma coisa sobre esse assunto e, obviamente, trocar ideias e tentar clarear um pouco essa questão que, para muitos ainda, é um dogma. Então, o tema de hoje seria essa luta é nossa. Essa luta é uma luta contra um inimigo, né? Então, a luta do inimigo poderoso é que, se nós conhecermos o inimigo, se nós tivermos ideia do que nós estamos enfrentando, seguramente ele está começando a ter chance de ganhar essa luta. Ok? Bom, para dar início, eu vou só nomear quem está aqui, depois eu vou apresentar um por um, devagar, e cada um vai falar um pouquinho da sua experiência em relação pessoal ou profissional em relação ao câncer. Então, nós temos aqui o tio Valdir Lima, temos a Leila, temos a Tassiana e o doutor Carlos Roberto Medeiros, que vai nos falar algumas coisas sobre esse assunto, ok? Eu vou fazer, então, uma apresentação rápida, só para colocar o assunto em pauta. Quem está entrando também, a Nilva, ela está com uma certa dificuldade, mas ela vai entrar já já. Eu vou apresentar os dados, só para a gente um sobrevoo sobre o que nós vamos falar hoje à noite. Caiu aqui. Não, mas é a internet, velho. Ai, caiu da mãe, tá vendo? Todos estão vendo a tela? Por favor. Aqui, antes. Aqui. Estão vendo a tela? Não. Não. A apresentação não está sendo vista? Alguém me avise. Agora entrou. Entrou? Agora interrompi. Eu vou sair e vou entrar outra vez. Espera um pouquinho. Tecnologia, sim, pessoal. As novas tecnologias são sempre complicadas até a gente pegar a mão. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui para a gente ver essa pequena apresentação. E os senhores me avisem, por favor, se já entrou, por favor, alguém me avise para eu poder ter noção. Apareceu a tela? Eu volto. Agora sim. Ok. Muito bom. Então, nós vamos passar o que nós vamos tratar essa noite. Primeira coisa é o que é um tumor maligno, porque existem diferenças entre um tumor benigno e um tumor maligno. O tumor maligno é aquele que cresce ordenadamente. Ele cresce acima do normal, geralmente ele fica num lugar único, mas ele tem células muito parecidas com as células do organismo normal. O tumor maligno já é diferente, as células são diferentes, são totalmente deformadas, elas crescem de maneira desordenada, e a tendência do tumor maligno é sair do local onde ele nasceu, e dar as chamadas metástases. Então, senhores, por favor, saibam que tumor maligno é sinônimo de câncer. Então, não existe câncer benigno. Todo câncer é maligno, porque ele é um tumor maligno. Ok? Muito bom. Como é que é a distribuição, como é que é o fator câncer de mama na sociedade brasileira? Olha, dados de 2020 mostrando que o câncer de mama, ele é tão frequente quanto o câncer de próstata. Ele é muito frequente, é o mais frequente. Veja aqui, ó, quase 30% dos casos são de câncer de mama. E próstata também. Então, só para lembrar aos senhores que nós estaremos falando de câncer de mama.
Semana que vem, dia 5, falaremos sobre câncer de próstata, porque aí, dia 5, vem o Novembro Azul. Ok? Bom, quais são as fases psicológicas relacionadas ao diagnóstico de câncer? Nós temos aqui pessoas que tiveram experiência pessoal em relação a isso, nós vamos conversar sobre isso com essas pessoas, mas seguramente quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, já passou por isso, se teve a doença, e também já conviveu com alguém que tenha tido essas fases. A primeira fase é a fase da negação, quando vem o diagnóstico. A primeira coisa que a pessoa fala, eu não tenho isso. Imagine, isso não existe, e ela simplesmente nega o assunto. Passado um tempo, vem a revolta. A primeira pergunta é, por que eu? Por que eu tenho que ser acometido? Por que Deus fez isso comigo? É a tal da revolta. Depois é uma fase chamada barganha, aquilo que você começa a imaginar que realmente tenha, mas você quer fazer um acordo com a doença, um acordo com o médico, começar a discutir se dá para fazer uma coisa menos do que ele estava dizendo, ele indica cirurgia, você vai fazer um outro tratamento, tomar um remédio que às vezes não faz efeito. Depois vem a depressão. A depressão é quando você tem ideia que você tem aquela doença, você sabe que é grave, e aí não adianta mais barganhar, você tem que aceitar o que o médico fala, e aí vem a fase da aceitação, ou seja, aí você vai fazer o tratamento adequado, que deve ser, e muitas vezes é vitorioso. Óbvio que nem todos têm esta sequência. Alguns passam na fase 1 da negação até a aceitação, outros ficam muito tempo na fase de depressão. Então, isso aqui é uma fase geral, mas preste atenção, muitas das pessoas passam por todas as fases. Bom, quais são os fatores de risco do câncer de mama? Nós temos que saber que existem algumas coisas que são predisponentes ao câncer de mama, né? A mama densa, não ter filhos. Parece que a gravidez é um certo protetor contra o câncer de mama. A obesidade em excesso, muito peso, isso pode levar ao câncer de mama também. Engravidar tarde, acima dos 30 anos, falta de atividade física, não ter amamentado. A amamentação é importante para muita coisa, a parte física da criança, a parte psicológica e também parece que tem uma certa proteção contra o câncer de mama. Histórico de câncer de mama na família, importantíssimo. Existe uma incidência maior em famílias de indivíduos que outras mulheres tiveram câncer. Uso de hormônio em excesso, sem a orientação médica, anticoncepcional por muito tempo, terapia longa reposição, isso tudo pode ser um fator de risco do câncer de mama. Quais são os sinais do câncer de mama? É alteração do tamanho e na forma da mama, a mama que começa a se deformar, vermelhidão, coceira, alguma coisa que ocorre em volta do mamilo, liberação de um líquido estranho pelo mamilo, você não aperta, aquele líquido sai sozinho, inchaço na axila, ao redor da clavícula, por exemplo, você pode ter algum caroço, esse caroço já são gânglios que podem estar acometidos, nódulo ou caroço na mama, você faz a autopalpação e você pode perceber isso, afundamento da mama, endurecimento e a pele meio enrugada, inversão súbita do mamilo e dor constante na mama ou na axila. Tudo isso são sinais possíveis de câncer. Quais são os tipos? Quando a gente fala em câncer, geralmente a população já imagina que é uma doença só. O câncer é uma doença ruim, eu vou morrer disso, essa doença vai me matar, essa doença vai evoluir. Nem sempre é assim. E mesmo nos cânceres de mama, nós temos tipos que são de evolução melhor e outros tipos são de evolução mais complicada. Por exemplo, a primeira classificação é in situ e invasivo. In situ é aquele tumor que fica no lugar. Ele tem uma tendência a ser pequeno, ele fica só naquele lugar. Às vezes, uma cirurgia simples pode curar. E o in situ pode ser lobular ou ductal. E os tumores invasivos, esses são mais graves. Então, medular, coloide, papilíferas ou outros. Óbvio que isso aqui é só para vocês terem ideia de que um caso dificilmente será igual ao outro. Porque a gente fala assim, eu também tive, minha mãe também teve câncer de mama, aconteceu isso. Saibam que dificilmente um câncer vai ser, numa pessoa, vai ser idêntico ao outro. E a gente tem uma tendência a escutar de que um paciente fez isso e o outro acabou fazendo aquilo. Por quê? Porque são doenças diferentes. O médico, o especialista sabe disso, ele sabe indicar qual é o tratamento para cada tipo de câncer. E os estágios da doença? Bom,
vai de 0 a 4. E quanto maior o tumor, tanto maior o estágio. Veja, o estágio inicial, aquele que eu falei que é in situ, pequeno, é estágio 0. A fase 1 são os tumores que já têm um nódulo, mas é menor que 2 centímetros. Ele não invade, ele fica localizado. Estágio 2, de 2 a 5. 3, acima de 5. E o 4, aquele que afeta nódulos, atinge outros órgãos, são tumores muito maiores. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. São essas as possíveis, esses possíveis tratamentos para o tumor. Obviamente, o indivíduo, o mastologista, vai saber qual é o tipo de tratamento melhor para o seu caso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ele pode começar com cirurgia, depois ele parte para a radioterapia. Ele pode começar, por exemplo, tirando só o nódulo, depois ele faz uma mastectomia total. Cada caso tem a sua indicação. Um dado interessante para finalizar essa primeira parte da nossa reunião é dizer o seguinte: muita gente da população não sabe dos direitos de pacientes que têm câncer. Por exemplo, olha a pergunta que está aqui num site, que é muito interessante: o trabalhador com câncer pode realizar o saque do FGTS? Sim, ele pode. Ele pode ter a possibilidade de ter o saque do FGTS, que pode ajudá-lo, obviamente, em outras coisas, mas ele tem esse direito. Existem também outras possibilidades de isenção de alguns tributos, né? Por exemplo, veja bem, a pergunta que foi feita nesse outro site aqui: paciente com câncer tem direito à isenção do IPTU? Bom, como o IPTU é um tributo municipal, pode sim, pode ser que lá no município alguém faça um tipo de lei, uma regra, um projeto de lei, e que a Câmara aprove, e sim, ele pode ser isento parcialmente, assim por diante. Veja que interessante, essas são as cidades que já têm essa isenção, em vários estados. No estado de São Paulo, só Iperó tem essa possibilidade. Isso aqui é para a gente saber que existem possibilidades e direitos, e que a gente tem que correr atrás disso, porque, obviamente, é uma situação de direito individual. Senhores, era isso que eu queria falar de início. Nós vamos passar agora para conversar com os nossos convidados. Eu acho que estão todos aqui. Todos me ouvem outra vez? Muito bom. Então, nós temos ainda a falta de mais 2 pessoas, mas elas vão entrar rapidamente. A Tassiana está aí. Tassiana. Bom, eu queria começar, então, conversando com a Leila. Leila, eu sei que você teve um tumor de mama. Eu queria te perguntar, eu gostaria, assim, se a gente puder falar coisa bem informal, de maneira, assim, fácil de entender, rápida, porque a gente pode conversar várias coisas, né, no tempo que nós temos. Você passou por aquelas fases que eu mostrei, quando você recebeu o diagnóstico de câncer de mama? Qual a fase que foi pior para você naquelas 5? A fase da negação, você ficou deprimido em algum momento, você quis barganhar com o médico? Conta um pouco sua experiência, por favor, Leila. Boa noite. Boa noite a todos. Então, quando eu descobri o câncer, eu estava grávida de 6 meses. Então, eu senti, assim, um pouco de medo, de insegurança por conta do bebê. Mas, em questão ao câncer, eu lidei bem com a situação, porque eu trabalhei na área da saúde, eu sou técnica de enfermagem, e a minha mãe também já teve e eu cuidei dela. Então, nessa questão eu lidei bem, mas por conta do bebê foi que eu sofri mais. E você, a indicação de tratamento para você, qual foi que o doutor deu de início? Então, o oncologista que eu passava, ele queria fazer a cirurgia eu ainda grávida, mas o meu obstetra não permitiu, por conta de ser alto risco, né? Então, eu optei por esperar a bebê nascer. Assim que ela nasceu, eu ainda pude amamentar por 55 dias, e aí tomei o remedinho para secar o leite, e aí fiz a cirurgia. E como é que foi essa fase? Você deitava no travesseiro e dormia?
você pensava, será que meu tumor está crescendo? Como é que foi isso? Foi difícil porque Você teve gravidez, né? eu via o tumor crescer, porque ele é um tipo de tumor filóides, né? Então, o crescimento dele é muito rápido. Então, eu acompanhava o crescimento dele. Não foi fácil, viu? Esse tumor é um tumor raro, né? Você teve mosca branca, porque é um tumor raro na mama, 1% dos tumores de mama, raramente ele é maligno, geralmente ele é benigno, 10% são malignos. No seu caso, então, deve ter sido maligno, né? Porque estava crescendo, aí você tirou o tumor, depois de feito mais alguma coisa, tinham vários nódulos, né? Eram vários nódulos. Aí eu tirei o quadrante primeiro. Só que com um mês depois que eu tinha tirado, nasceu outro em cima da cicatriz. Aí eu tive que fazer a mastectomia. Então, que bom. em 4 meses eu tive minha bebê, fiz a quadrantectomia e depois a mastectomia. Que bom. E você tá bem agora? Está acompanhando o seu caso? Está tudo tranquilo? Agora tá tudo bem. Radioterapia também? Você precisou fazer radioterapia, Leila? Eu fiz quimioterapia e fiz radioterapia. Agora tá tudo bem, eu tô na fase só do acompanhamento. Que bom, que bom. Felicidade, muito bom. Obrigada. Vamos falar um pouquinho com você? Tassiana está nos ouvindo? Tassiana? Eu não sei se ela nos ouve. Você tá me ouvindo, Tassiana? Liga o seu microfone. Isso, beleza. Tassiana, vamos conversar um pouquinho com você? Boa noite. Tassiana, você também teve um tumor. Você teve um tumor também. Não foi de mama. Explica que tumor que você teve, por favor, a gente saber. Não, foi um melanoma na palma da mão esquerda. Por mais que a gente ache que seja raro, mas não é. Os médicos falaram que na planta do pé e na palma da mão é super raro, é super comum, né? Não é raro. Muitas pessoas esquecem de olhar, principalmente a planta dos pés. Quando eu descobri, já estava no estágio 3, eu retirei, fiz a biópsia, né? Retirei também os linfonodos da axila. Mas assim, o resultado foi na primeira, esse resultado foi na primeira biópsia. Aí na segunda, quando foi a extensão um pouco maior, o resultado ele veio. Caiu. Acho que a Tassiana saiu. Vamos aguardar, ela deve ter saído. Bom, o melanoma é um tumor de pele, para quem não sabe, né? E, geralmente ele tem uma evolução, não é sempre igual, mas ele pode chamar melanoma maligno, ele pode dar metástases. Então, o que ela falou dos linfonodos que tinha na axila são metástases. O tumor foi para aquela região. E basicamente, o tratamento é feito com cirurgia. Em alguns casos, a imunoterapia com algumas drogas. A cena você voltou, eu estava explicando, mas eu quero saber o seu caso. Então, você fez cirurgia, está nos ouvindo agora? Ouve? Você Sim, pode falar? Me conta, sim. então, você fez a cirurgia, e aí foi bem sucedida. Pode falar. Isso. Vamos lá. Então, pode falar. Negativo o resultado. Nos linfonodos, nos gânglios era negativo, é isso? Eu acho que estamos com dificuldade. Deram negativos, mas mesmo assim. Está falhando, está picando a sua voz. Não fiz tratamento. Está picando, a gente não está escutando, Tassiana. Veja um pouquinho o volume, veja se está saindo, entrando, por que está acontecendo isso. Tá. Então, eu vou parar um pouquinho com a Tassiana e vou passar para o Valdir. Valdir, você também teve um tumor. E um tumor parecido com a Tassiana, não é isso? Conta um pouquinho o seu caso, Valdir.
Perfeito. Eu tinha uma pinta de estimação, uma pinta que eu gostava muito, porque ela era muito colorida, tinha tudo quanto é cor. E minha esposa sempre falava, Valdir, vai ver isso daí, que isso daí não é normal. Eu falei, não, deixa ela quieta aí, tá incomodando. E ela começou a crescer muito desordenadamente. E eu resolvi, então, ir ali na Unicamp, fiz uma biópsia e deu também o melanoma. Foi feita a cirurgia 2 Qual era a vezes. região do tumor? E hoje eu estou nas costas. Nas costas. Agora, você percebeu essa lesão, esse tumor crescer, incomodou, doeu? O que você falou? Agora eu vou tratar. Não doeu. Não doeu, não incomodou. Inclusive, é por isso que eu não queria nem procurar saber do que se tratava, né? Mas a minha esposa se preocupou muito, tirou foto e mandou para alguns médicos. E os médicos orientaram, urgente, vai fazer um tratamento, uma biópsia, vai ver, porque essa pinta não está normal, não é normal. E eu fui, realmente deu também o melanoma, fiz 2 cirurgias no mesmo lugar. A primeira vez não tinha, no total, né, tirado o câncer, e na segunda vez ele já teve um resultado positivo, e hoje só estou em um acompanhamento. Você fez algum outro tratamento? Imunoterapia, tomou um remédio, nada? Só a cirurgia? Quanto tempo faz você fez Só cirurgia, Valdir? Bom, faz 1 ano. Parabéns. E me conta, como é que foi quando você soube que era tumor? Quando tiraram e veio a notícia, você leu lá? Porque a reação do homem é diferente da mulher. A mulher, a gente tem conhecimento, o Carlos talvez tenha experiência de lidar com doenças mais graves, tanto do homem quanto da mulher. A reação do homem é diferente da mulher. Normalmente, quando a mulher sabe que está com uma doença grave, ela conta para todo mundo, chama a vizinha, faz uma festa em casa e conta para todo mundo, ela fala, ela se expõe, e obviamente isso é muito bom. O homem, ao contrário, ele se fecha, fica quieto, não conta para ninguém, no máximo quem vai saber é a patroa, se é que ele vai contar para alguém, depois ele vai, aos poucos, vai liquidificando aquela ideia e ele começa a falar. Como é que foi seu caso? O meu caso, eu queria ir sozinho pegar o resultado, né? Mas minha esposa falou, não, eu vou junto. Eu vou junto. Falei, não, eu quero ir sozinho para pegar o resultado. Ela me pressionou e acabou indo junto. Entrou na sala junto e a pessoa chegou, o doutor chegou e falou, Valdir, você está com câncer de pele, um melanoma. E a minha esposa já começou a chorar. E eu tentei ficar firme naquela hora e falei, não, isso daí a gente vai tirar de letra, não tem problema não. E isso me comoveu muito, porque há 4 anos atrás eu estava sentado no mesmo banco na Unicamp com a minha mãe, que também estava com câncer, no mesmo local. Ela acabou falecendo 2 anos, 1 ano e meio depois. Eu também perdi uma irmã, também com câncer. Eu tenho uma irmã, a minha irmã caçula, há 5 meses atrás, acabou tirando deu câncer de mama também, ela fez a reconstrução da outra mama, voltou até o caroço, né? Então, da parte da minha mãe, dos italianos, só um irmão meu ainda não constatou, e se Deus quiser não vai constatar o câncer. Mas a minha mãe, minhas 3 irmãs e todo o resto da família da minha mãe, todos tiveram câncer. Você sabe isso, Valdir, que isso é um estigma e é um sinal que é bom fazer um estudo genético, porque quando tem muito câncer na família, pode ter algum, nós chamamos de erro genético, uma mutação. Mutação é um gene que, ao invés nós somos formados por trilhões de células, e essas células são todas comandadas pelo gene. Gene é um conjunto de proteínas que codifica tudo que nós temos no corpo. Tudo que nós fomos, que somos e que seremos. E que nós passamos para os filhos. Isso é o gene. Então, algum cromossomo, que é o que faz parte do gene,
o cromossomo, o gene faz parte do cromossomo, esse gene pode ter algum erro. Ele, ao invés de ter, ele tem uma conformação, ele tem outra conformação, e aí ele pode gerar uma falta de cuidado para as células que têm a crescer desordenadamente. Todos nós temos células no corpo que têm uma tendência a crescer desordenadamente. Nós temos alguns fatores de segurança, fator de proteção para que isso não ocorra. Então, esses genes que são protetores, se eles não estiverem funcionando, a célula só cresce. Então, talvez, o fato de você ter muitos tumores na família tenha algum... Seria interessante ver isso, né? Ok. Muito bom. Ótimo. Nós vamos voltar depois. Mas eu queria fazer mais uma pergunta agora. Agora, a pergunta para o futuro vereador de Campinas, o tio Valdir. Você viu, Valdir, que nós mostramos aqui a possibilidade de os portadores de câncer, principalmente na fase ativa, tudo, eles terem alguma isenção de algum tributo, seja renda, IPTU. Eu faço uma sugestão. Você, sendo eleito, você poderia fazer um estudo de viabilidade disso, de ou uma isenção, ou uma diminuição da carga tributária, para indivíduo que já tem um câncer, que ele vai ter que carregar isso por muitos anos, né? Então, eu faço uma sugestão e queria perguntar o que você acha disso, se isso deve ser viável assim que você estiver na Câmara lá estudando esse assunto. Totalmente viável, doutor. Eu compro essa ideia e eu concordo com isso e espero que Deus abençoando, a gente entre na Câmara Municipal, tenha uma cadeira. Esse projeto será uma das pautas mais importantes que nós vamos defender a respeito da saúde. Pode contar comigo que estamos juntos. Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Vamos falar com a Nilva agora. Nilva, tudo bem? Boa noite. Você abre o seu microfone, Nilva. Está fechado ainda, nós estamos te ouvindo. Tenta abrir o microfone. Você abriu. Outra vez. Aí. Olá! Ei, tudo bem? Boa noite, gente. Desculpa a demora aí, é que eu precisei pegar o notebook da neta aqui emprestado. O som tá Agora ótimo. deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, tio Valdir. Boa noite, Leila. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Birajara. Boa noite, Tassiana. Boa noite, Nilva. Tudo bem, gente? Tudo bem. Prazer falar com você. Nilva, é o seguinte, nós estamos aqui, nós sabemos que você teve... Boa noite, doutor. Nós sabemos que você teve câncer de mama. Eu queria Sim. a sua experiência. Primeiro, você fazia algum exame de autopalpação? Você era preocupada com isso antes de saber que tinha? Ou você acabou não prestando atenção nessa situação? Como é que foi o início do seu problema? Por favor. Olha só, hein? Hoje eu posso dizer sem medo de errar. Se eu não fosse uma mulher que me prevenisse sempre, eu sempre fiz os exames todos os anos. E se eu não fosse dessa forma, eu não estaria aqui hoje para contar minha história. Porque eu descobri o câncer de mama numa consulta, num exame de rotina, a pedido do meu ginecologista, e eu fazia todos os anos. Sempre no mês de março, eu sempre fazia todos os meus exames preventivos. Foi na mamografia que foi visto, Nilva? Não. Na mamografia não deu para ver nada. Por quê? Porque eu não tinha um tumor, eu não tinha um nódulo palpável, eu não sentia nada. E todo ano ele me pedia sempre mamografia, ultrassom, aquele check-up completo que todo ginecologista pede. Certo. E foi descoberto, na realidade, no ultrassom. Eu me recordo que eu fiquei até com dores na mama, assim, vários dias, de tanto que essa doutora mexeu na minha mama. Ela não encontrava nódulos, mas estava algo estranho. Foi um exame que rapidinho feito, ele demorou mais de 1 hora, esse ultrassom. E no mesmo dia ela disse, tem alguma coisa esquisita, alguma coisa estranha. Vamos fazer uma biópsia. E na biópsia constou, eu estava com um tumor maligno, era recente esse tumor, e ele já havia comprometido toda a minha mama.
Não era um quadrante da mama, foi toda a mama. A minha mama na tomografia, ela parecia um céu estrelado. Eram micros tumores, só eram vistos num exame muito profundo. E eu perdi a mama todinha, só sobrou pele da mama, para você ter uma ideia. Foi o material inteiro para análise. Poxa vida, hein? Foi assustador. Eu confesso para você que foi um susto muito grande. Imagino. Então, conta esse susto, como foi. Me fala o seguinte, quando você pensou o quê? É mentira, não deve ser. Ou você falou assim, puxa, que coisa, e agora? Como é que veio na sua cabeça quando você recebeu a notícia? Olha, para ser exagero, da mesma forma que eu reagi aqui, foi o que eu reagi em casa. Quem buscou o meu exame, eu fiz o meu exame numa clínica que é de um conhecido, muito amigo nosso, particular, e ele entregou o exame para o meu filho, já ligou para o meu filho na hora e falou, Mari, a notícia não é boa, não. É assim, assim, assim. E aí eles se reuniram para me contar. E foi um susto muito grande, né? O meu esposo, que é uma pessoa infartada 2 vezes, pra você ter uma ideia, eu achei que eu fosse ter que levar ele para o hospital. A notícia era para mim e eu que tive que socorrer todo mundo, porque todo mundo entrou em pânico. As mulheres né? são fortes. As mulheres são fortes. Muito mais que nós. Não, o pânico foi geral, porque todo mundo achou, e agora? Vai morrer, né? E eu confesso para você que eu disse assim, para quem não sabe, né, a minha fé, a fé que eu professo, é de Jesus Cristo, eu falo que eu não tenho religião, eu tenho Jesus no meu coração. Então, ele sempre foi minha base, e eu sempre me preparei assim, eu sempre tive muita resiliência, sabe? Tipo assim, eu não tenho medo de notícia ruim, eu tenho sempre que me preparar para coisas boas, também para coisas ruins, né? E eu nem perguntei por quê, para quê, o que vai acontecer. Eu disse assim, o que eu tiver que passar, eu vou passar com fé e coragem e vamos ver o que vai dar. Que até então era grave, o médico falou para meus filhos, né? Tanto que eu tinha um filho meu que morava fora do país, e ele tinha acabado de chegar lá, fazia 1 ano que estava lá. Ele voltou na hora. O tamanho foi o desespero. Ele falou, não sei o que vai acontecer com a minha mãe, não sei se você vai... A minha cirurgia era para durar 4 horas, foram 8 horas de cirurgia. Então, foi meio assustador, assim. Mas, no meu caso, foi eu que botei todo mundo para cima, vamos que vamos, o viver é Cristo, morrer é lucro, não sei se for morrer, vamos que vamos tratar, tem tratamento? Vamos tratar, e seja o que Deus quiser, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Foi dessa forma, e eu venci. Estou aqui para contar. Muito bom, muito bom, muito bom. E me ajudou muito, essa força me ajudou muito nas recuperações, das cirurgias, das dezenas que viriam pela frente, né? Você eu costumo sempre dizer. Não, pode falar, fala, completa. Não, é porque tem muitas mulheres, inclusive da minha família, que depois que eu descobri algumas parentes de perto, primas minhas de sangue, que sofreram tanto com o tratamento, com os pós-operatórios, que elas tem até algumas que continuam sem o seio. E eu acho muito triste isso, porque eu vivi isso, eu sei o que você é se sentir mutilada, por mais que você se ame, que você fala, tô viva, mas quando você olha no espelho, você fala, puxa vida, né? Não foi assim que Deus me fez. E eu confesso para você que eu arrumei força onde eu não tinha força, eu quis ir até o fim. Se tem como reconstruir, eu quero reconstruir. E foram muitas cirurgias. E em 3 anos eu perdi as contas, foram acho umas 12, 13 cirurgias, para ficar do jeito que ficou hoje, assimétrico, né, com o outro. Então, a minha mensagem para elas é que tem jeito, vamos para frente, vamos para cima. Se essa medicina está avançada, se tem como recuperar, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar a mente para que o corpo volte a ser da forma que era, porque volta, gente. Hoje eu estou feliz, toda a equipe que me acompanhou, né, a equipe médica. Quero falar do meu cirurgião oncológico, doutor Pedro Ricardo Fernandes, que eu sei que vocês conhecem. Também tem o cirurgião plástico, doutor Juliano Loureiro, que fez um lindo trabalho, e eu indico para muita gente, porque vale a pena. Também o doutor oncologista clínico, o doutor que cuidou de mim, o doutor Otávio Martucci. Tem uma equipe grande, o doutor Rogerinho. Gente, olha, Deus me enviou anjos na minha vida e tudo deu tão certo, foi tudo tão perfeitamente abençoado por Deus, e hoje eu estou muito feliz. Todo o resultado, estou livre da doença,
me sinto saudável. E bom. tem muito para falar Ilva, para essas mulheres que estão... é um exemplo. Você é um exemplo. Sim, doutor. Esse seu testemunho é muito interessante, mas vem reforçar uma coisa que é muito importante, a gente tem que falar Sim. isso, se fala em tumor. É o seguinte, Sim. o homem da mulher, esse seu jeito de encarar a doença é um jeito bem feminino e forte, assim como a Leila mostrou também a experiência dela. Sim. Porque o homem é patife, o homem, nós somos patifes. O homem acostumou a ir a médico, ele não sabe que é ir a médico. E é fácil imaginar Sim. isso. Eu milito mais na urologia, na oncologia, e eu lido muito com homens, obviamente, e com mulheres. Mas a gente vê a diferença de como é encarado o problema, a mulher para o homem. Mas, se analisar, isso deve ser de uma coisa que acontece na tenra idade. É muito comum a menina, quando ela entra na puberdade, o seio começa a crescer, ela menstrua, algo sempre que ocorre, não diria que 100%, mas é normal ocorrer, a mãe leva ao ginecologista para explicar o que está acontecendo, para acompanhar. Então, a menina, ela está acostumada com duas coisas importantes. Primeiro, ir ao médico. Segundo, ver sangue. E ela começa a perder medo de sangue. Sim. O menino, quando ele entra na puberdade, ele começa a ter interesse sexual, ele começa a ter orgasmos, começa a ter a saída de um líquido que ele não sabe de onde vem, e ele, raramente, ele é orientado para ir ao médico, para explicar o que está acontecendo com ele. Ele não vai a um urologista, ele não vai a um pediatra, médicos que podem orientar, um psiquiatra, sei lá, ele não vai psicólogo. Ele acaba aprendendo na vida. Antigamente era em revistas, hoje ele vê na mídia, ele vê na internet, e geralmente são ensinamentos ruins. E ele chega aos 40 anos, muitos deles nunca foram ao médico. E aí ele começa a ter medo de médico, medo de doença, ele tem sintoma, ele não fala para ninguém, ele não conversa sobre o assunto, ele tem medo de tomar injeção, e assim por diante. Então, são duas populações totalmente diferentes. A gente tem que acostumar a que o homem tenha o comportamento igual da mulher nesse aspecto, porque chega uma hora que ela enfrenta a doença, ela vê aquilo com claridade e ela cuida dos outros. Por isso que ela é uma cuidadora, porque ela sabe primeiro se cuidar. E é sempre assim, primeiro você tem que saber se cuidar para cuidar do outro. Então, é muito comum o paciente que tem uma doença grave ser trazido pela mulher e não ele sozinho. E é assim, culturalmente. Então, a gente tem que falar e enaltecer a força que as mulheres têm. E elas são muito mais de encarar o problema de frente. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos, o Dr. Carlos Alberto Medeiros, que é um médico experiente e tem alguns anos de profissão, obviamente. Ele deve ter visto, talvez, cânceres, mas eu digo assim, doenças graves. Carlos, eu queria te perguntar o seguinte. Eu imagino que você deve ter enfrentado situações que nós enfrentamos, de você fazer um diagnóstico, ver que você está de frente de uma doença grave daquele paciente, seja homem, seja mulher, e aí você fala, bom, eu conto para ele o que ele tem, conto para ela. Como é que você age nesse momento, quando você sabe que você está diante de um diagnóstico difícil, de longo tratamento, de prognóstico que você não sabe o que é? Explica para a gente, você que tem experiência de vida médica, como é que você age? Como é que a sua psicologia para lidar com doenças desse tipo, de tumores ou doenças graves? Conta para nós um pouquinho. Liga seu microfone. Estão me ouvindo? Não, pode falar. Bom, eu sou formado pela Unicamp, né? Faz 30 anos e depois, naquele período, já fiz homeopatia, acupuntura e ortomolecular, né? Então, nessa área eu atuo. Então, o que a gente mais mexe é com a medicina complementar com esses pacientes que já vêm com quimioterapia, radioterapia e vêm cheios de sintomas decorrentes desse tipo de tratamento, né? Então, no meu trabalho, eu pego mais esse tipo de paciente, né? É mais aquele paciente que já vem com o transtorno já apresentando e o tratamento associado a ele, né?
E aí, como é que você lida com isso? Como é que você vê o paciente lidando com essa questão, já com a doença, numa fase mais avançada? A maioria vem comprometido mesmo, bastante depressivo, bastante ansioso pelo futuro que vai ocorrer com ele, né? O que vai acontecer, qual o prognóstico que ele vai ter. Então, é bem complicado. Então, a gente tem que pegar e dar toda a assessoria psíquica para o paciente, né? Através de medicamento. Então, na minha área médica, eu não uso medicamento nenhum sintético, é tudo o mais natural possível, né? Inclusive, a terapia de reposição hormonal, a gente só faz com o natural, sabendo que a terapia de reposição sintética aumenta muito, né? Mais de 26% a chance de ter tumores, né? Eu procuro fazer uma medicina preventiva, mas, acima de tudo, tratar esse paciente, tratar a dor dele, tratar a queda de cabelo, tratar o libido que está baixo da mulher, né? Tratar todo esse contexto, né, que vem associado à quimio, rádio, todo esse transtorno de perda da mama. O paciente fica realmente depressivo, fica realmente comprometido com todas essas perdas e com todas as expectativas de morte que o rodeia. Né? Então, ele vem bem uma situação... fala que é câncer, ele desaba. A gente costuma dizer, né, Carlos, que o médico, seja qual for a especialidade, ele tem que ser antes um psicólogo, né? Porque Sim. talvez 70% a 80% dos pacientes que nós lidamos não tem uma doença grave, ele tem carência, ele quer uma explicação, quer atenção. Então, eu imagino que na sua área deve ser uma coisa muito grande, você deve lidar muito com essa situação de problemas psicológicos fortes, não é isso? O mais importante no meu tratamento é a psique do paciente. Então, eu procurei estudar bastante essa área, né, para poder realmente ser efetivo. Então, a gente tem que tratar primeiramente do paciente, porque se o comandante do navio, que a mente dele estiver bem, tudo vai bem, né? Ele vai ter o rumo certo. Então, esse paciente, ele vem comprometido, né? Então, a gente tem que fazer toda a assessoria psiquiátrica dele, através de medicação não invasiva, não alopática, né, mas natural o mais possível, e assim mesmo tem uma incidência muito boa. Ele tem uma eficácia de mais de 70% nesse quadro, tanto da parte de ansiedade, dor, quanto medo, tudo isso que vem associado à patologia. Ok, ótimo. Leila, deixa eu falar um pouquinho com você outra vez. Me conta o seguinte, quando você teve a doença, quando você ficou consciente da doença, você ficou com receio de as pessoas saberem que você tinha e começarem a se estigmatizar como uma doença grave, te olhar como uma coitada? Passou alguma coisa isso na sua cabeça quando você soube que a coisa era grave, que você precisaria operar e fazer uma cirurgia grande mutiladora? Conta um pouquinho essa parte. Nós não estamos te ouvindo. Assim como o senhor disse, que a mulher é de... Está aberto meu áudio. Agora estão ouvindo? Estão, pode falar. Está me ouvindo? Sim. Então, assim como o senhor disse que a mulher é diferente, realmente é. Eu, quando soube, eu já contei. E assim como a Nilva falou, né, eu também tenho uma fé em Deus, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu nunca quis e também não me senti assim, como as pessoas me olhando como uma coitada, mas sempre tinha uma palavra de incentivo, né? Falavam que ia orar, iam rezar por mim, e isso me ajudou muito. Então, eu não tive assim, eu já contei, acho que isso te deixa mais leve, você dividir a sua dor com o outro, a outra pessoa te ajuda, né? Mesmo não estando ali junto, mas uma oração faz toda a diferença na vida da gente. E então foi assim Sim, comigo. sem dúvida. Que bom, que bom. Essa parte de fé é muito importante, né? Isso é importante para todos os aspectos da vida. Numa situação grave dessa, né, que você começa a saber que pode ter um desfecho não doença, é bom você se agarrar na fé, né, ter vontade de vencer. O inimigo é forte, mas nós também somos, né? Isso é muito importante. Valdir, deixa eu falar um pouco com você outra vez. Eu pensava assim, eu preciso ser forte. Pode falar. Eu pensava assim, eu preciso ser forte também pela minha bebê que eu estava carregando, né? Lógico. Então, Deus deu forças, assim, eu consegui vencer, graças a Deus, né? E também eu levei de uma leveza, assim, quando o médico falou que eu ia perder o cabelo,
eu decidi doar meu cabelo. Eu não usei lenço, eu não usei peruca, eu andei com a minha careca de fora mesmo. E as pessoas me olhavam e às vezes sorriam, né? Nossa, por quê, né? Então, quando eu contava a história, às vezes as pessoas pensavam, nossa, você é forte. Não, eu confio em Deus e Deus é forte, Ele me mantém forte. E foi assim que eu venci. Não dei importância, assim, claro, é difícil, né? No momento é difícil. Mas eu pensei, o cabelo é apenas um detalhe. Eu preciso ficar livre dessa doença e meu cabelo vai nascer de novo, como vocês estão vendo aqui, ó. Né? Já nasceu Que de bom, novo. que força, que força. Uma linda história, linda história. Parabéns. Valdir, deixa eu perguntar uma coisa para você. E agora você sumiu, vamos ver. Valdir? Vai. Valdir, eu imagino que você, como um homem normal, os homens normais que são, eles não se cuidam muito, como eu falei. Eu queria saber se, depois desse problema seu, do melanoma, você passou a ficar mais cuidadoso, você passou a ficar mais preocupado com a sua saúde. Carlos, acho que é melhor você fechar o microfone, que está dando... Feche seu microfone, por favor. Pode falar. Com certeza, porque uma das coisas que eu mais adoro na vida é pão com manteiga, pão na chapa. E isso daí foi o que eu tive que cortar. Então, pão aí é uma vez aí em cada 2 semanas. Doce é só olhar na vitrine mesmo e olha lá, e de vez em quando dá uma lambida só com o beiço, né? E o que eu estou evitando é doce, né? É a nossa parte também, né? A gente não pode ser relaxado, sabe que tem o problema, sabe o que alimenta esse problema, e a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Então, tem certos momentos que não dá, que a saudade de um pãozinho não tem como escapar, mas do jeito que era antes, nunca mais. Nem doce, nem glúten, né? Pão, que pode estar prejudicando aí a nossa doença, né? Tá certo, tá certo. A gente tem que saber viver, conviver, e o combate é para sempre, né? Sempre tem aquela possibilidade da espada cair, né? Na cabeça da gente. Então, sempre é uma mudança de hábito e é um modo diferente de ver a vida. E eu quero saber da Nilva, essa questão de mudança de ver a vida, o que era a Nilva antes e como é a Nilva depois da doença? Nilva, você teve alguma mudança? Como você enxerga, por exemplo, o aniversário dos seus familiares? Como você enxerga uma festa de Natal? Como você enxerga um jantar em família? É igual o que você enxergava antes da doença? Então, doutor, já me perguntaram isso, né? Se você mudou alguma coisa na sua vida? Eu não sei, para quem me conhece, poderia me dizer, mas para mim o que mudou, eu sempre dei muito valor à vida, sempre amei a vida, né? E o que mudou na realidade, que eu estava me recuperando ainda, fazendo cirurgias, fazendo tratamento com a químio, e as pessoas me ligavam, me achavam na rede social e me ligavam. Olha, Nilva, tem uma pessoa assim, assim, assado, lá na Unicamp, está com a mesma situação que você teve, você não ia com ela lá, ela fazer uma oração? Eu ia assim. Eu aprendi, na realidade, chorar com os que choram. Porque é gostoso a gente estar em festas, né? É gostoso a gente visitar um familiar, é gostoso a gente ver um bebê nascendo, tudo muito gostoso. Mas quando você é convidado para ir para um hospital, ver uma pessoa que está à beira da morte, no caso dessa pessoa que eu fui visitar, e hoje ela está aí, tratou, está curada, o câncer está estabilizado, e ela está vivendo a vida feliz da vida, isso é gostoso para a gente. Porque a gente, independente de fé, né, de
independente de religião, mostrar para a pessoa que ela é importante, que ela tem valor, que ela pode sair daquilo. E você é um testemunho de que a pessoa pode sair daquilo, porque você passou por aquilo, você sabe do que você está falando. Você não ouviu falar de alguém que teve essa doença. Você passou por isso. Então, quando você passou por isso, a pessoa te dá mais crédito. Então, para mim, tem sido legal dessa forma. As pessoas me procuram e para me perguntar como é que foi, se é sofrido, se eu quis fazer reconstrução. Então, é bacana você poder compartilhar isso com o seu semelhante e o seu hall de amizade aumenta mais ainda, né? Porque a gente conhece muita gente. E é bem bacana você poder ser força na vida de alguém. Me conta a questão da música. Conta essa historinha rápida. Tem que contar, conta. Então, foi muito engraçado que por coincidência, quando eu fiquei, que eu fiz a biópsia, que eu não sabia do resultado ainda, eu estava ministrando numa festa, aniversário da cidade, lá no Tocantins, e eu comentei com a amiga minha, contratante, que me levou para aquele evento, e falei, fiz uma biópsia assim e tal, e eu terminei esse evento em julho, e em setembro eu já fiz a cirurgia. Então, a música sempre teve na minha vida, né? Eu cresci ouvindo música, meus pais eram cantores, só que eu decidi pela música depois que eu me converti ao Evangelho de Cristo. Eu queria levar a palavra de Deus de alguma forma. Aí Deus me deu essa estratégia. Por que não através do louvor? Louvor nada mais é do que a palavra de Deus e música. Uhum. Saiu um pouquinho o seu som, Nilva. E eu estou no Ministério da Música desde 99. Então, eu dei essa pausa para o tratamento. Aonde nós paramos? Pode falar. Cortou um pouquinho, mas pode continuar. Aonde tínhamos parado? Aonde nós tínhamos parado? Você cortou a parte que você estava contando, como é que você chegou até aqui, que você entrou na música, né? Qual é a ligação? Sim, eu sempre respirei música, sempre, né? Meus pais eram cantores, minha família toda é do segmento musical. Mas eu decidi pela música bem na fase adulta, já estava casada com 3 filhos, e conforme eu me converti ao Evangelho, que eu fui buscando a vontade de Deus, eu perguntei para Deus aonde ele poderia me usar como pessoa, como instrumento, né, na vida das pessoas. E Deus me deu essa estratégia, por que não a música? Né? Então, eu costumo dizer que a música gospel nada mais é que a palavra de Deus em forma de canção. Então, todo mundo para ouvir uma canção gospel. Então, Deus me deu essa estratégia de poder levar ao evangelho através da música. E eu estou desde 99, parei para o tratamento, né? Foram 3 anos parados, de 2017 foi a última vez que me apresentei, e estou retomando agora comigo. Muito bom. Tá bom, Nilva. Falando um pouquinho. Graças a Deus, estamos aí, a gente tem feito vários eventos, aberto espaço para o gospel. Então, eu tenho trabalhado. Bom. Sim. Tá bom, Nilva. Eu vou passar para a Tassiana, agora ela voltou aqui, e eu queria continuar o caso, sim. A história dela com o tumor. Tassiana, conta o seguinte, então, o seu tumor foi na mão, aí você fez cirurgia bem embaixo do braço, Tassiana sumiu. Será que ela volta? Ela está com mau contato. Eu vou falar com o Carlos. Carlos, abre um pouquinho o seu microfone, vamos conversar um pouquinho. A Nilva, uma coisa interessante, que nós médicos sentimos isso, eu acho que eu vou falar uma coisa que você vai falar assim, puxa, a gente tem isso mesmo. Mas nem sempre a gente pode fazer. Chorar com quem chora. Esse direito de chorar com quem chora, a nossa profissão muitas vezes não permite. Você imagina se você tem um caso grave, uns casos graves que vão lá e contam essa história, você tem que mostrar um lado forte, mesmo escutando ou convivendo com histórias difíceis. Como é que você faz isso?
quando você escuta uma história triste, de ver que tem tumor, está com muita dor. Como é que você faz para se envolver com aquele caso e sair um pouquinho e tentar dar força com o paciente? Conta um pouquinho de experiência nesse aspecto. A vida é baseada no quê? Principalmente esperança, né? Então, acho que a esperança é a principal coisa a dar a esse paciente. Falar para ele realmente que vai sempre ter uma expectativa de melhora, né? De processo de melhora. E a gente... Estamos ouvindo, sim. E o problema maior, né, Carlos, é a gente, às vezes, não poder se envolver com o paciente. Você imagina se o paciente vem lá e você fala, realmente, essa doença é muito ruim, lá junto com o paciente, ele vai sair pior. A gente tem que reverter o processo, abstrair um pouco, sair um pouquinho, tentar mostrar um outro lado, né? Você tem que dar esperança a ele, porque se você cair junto com ele, você acaba prejudicando o paciente. Né? Eu costumo dizer, sabe, Carlos? Oi? Eu costumo dizer para pacientes meus graves que quando ele sabe que é grave e sabe que provavelmente ele vai ter um desfecho ruim, e ele venha a falecer da doença, eu costumo dizer o seguinte, que ele vai ter, a partir daquele momento, um companheiro que vai segui-lo. Ele não está sozinho na briga, ele não está sozinho na... E nós médicos, né? Nós médicos vamos seguir nessa batalha junto com ele, até onde for necessário, até onde puder. Eu acho que a questão da solidão de quem tem a doença é muito grave. Eu acho, a minha concepção é não deixar o indivíduo sentir a solidão, não é isso? Ele saber que tem um amigo lá, um profissional que vai lutar por ele. Pode falar. Isso é muito importante. O que você falou foi soberbo, né? Porque realmente ele entra em solidão, ele se sente desesperado, se sente isolado, né? Porque ele se sente traído por tudo e por todos, né? Porque realmente está com uma doença grave. E o apoio que a gente tem que dar a ele é fundamental. E quanto mais ele tiver grave, você tem que dar, nem que se tiver 1% de esperança de vida, você tem que lutar por isso. Eu nunca desisto de paciente nenhum, por mais que esteja grave, por mais que esteja UTI, eu vou até o fim com ele para poder ajudá-lo na medida do possível, né, da minha alçada, para que ele possa realmente estar bem. Porque a desesperança e a depressão acaba mais ainda com o paciente com a doença dele, né? Então, essa esperança é fundamental ao tratamento, dar a ele confiança de que pode sair dessa. Certo. Então, isso é muito importante mesmo que você falou. Acho que o Valdir tinha uma pergunta. Valdir, você quer fazer alguma pergunta? Gostaria sim, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Carlos Roberto Medeiros. Como prevenir o câncer de mama? A primeira coisa que você tem que ver é os bons hábitos de vida, né? Porque qualquer tipo de câncer, ele vem por mau hábito. E uma doença vem de castigo de Deus. Se está doente, alguma coisa provocou isso. É óbvio que tem os fatores genéticos que são imutáveis, né? Não tem como você mudar isso. Mas os genes eles vão se tornar ativos ou inativos de acordo com o seu modo de vida, né? Então, se você tiver uma boa alimentação, comer saber direitinho, que nem meu professor na França, o Dr. Rafael Noguer, né, que eu fiz a acupuntura com ele lá, ele fez um livro, O Câncer, o Leite que Mata as Mulheres, né? Ele fez uma estatística na Europa inteira e verificou que os países que tinham maior consumo de leite tinham maior incidência de câncer de mama. É bem interessante esse livrinho. Tem no Brasil esse livro, inclusive, né? Desse trabalho estatístico que ele fez. Então, a alimentação é fundamental, né? Então, você ter bons hábitos alimentares, ter uma alimentação coerente, correta, de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua estrutura física, a sua atividade física, vai ser fundamental. Outra coisa importante é realmente exercício físico. É o tripé da saúde, né? A alimentação, o exercício físico e o sono. Então, ter bons hábitos de vida para poder realmente você ficar mais distante disso. E evitar usar terapia de reposição hormonal artificial, né? Essas coisas pílula em excesso, né? Então, tudo isso acaba colocando você em uma incidência ainda maior de câncer de mama, né? Então, você tem que evitar isso. E fazer a prevenção, né? Palpar a mama, que toda mulher fazer o exame de autoexame de mama, ela vai também prevenir. Ir ao médico, ginecologista anualmente, fazer ultrassom de alta resolução, que eu acho melhor que mamografia, né? Que não tem radiação.
Então, tudo isso eu acho fundamental. Se você fizer isso, ou tiver uma medicina preventiva e pegar o câncer no começo, tem 93% de chance de que você tenha sucesso no tratamento e no resultado final. Mas se você não tiver esse tipo de trabalho, não tiver esse tipo de incidência de atividade nessa área, você vai realmente perder para o câncer. Então, você tem que fazer tudo isso. A prevenção é fundamental. Então, ter a mente correta, a depressão, essas coisas também agravam o processo. Então, a gente tem que sempre tratar o paciente, deixar a mente equilibrada para que ele possa realmente ter uma vida soberba e não cheia de problemas de depressão e ansiedade. O estresse também, decorrente do excesso de trabalho. Então, basicamente é isso. É realmente uma medicina preventiva, acima de tudo, mas curativa também, se você for realmente complementar com o trabalho que o já faz, outros médicos fazem com a quimioterapia, a rádio e a cirurgia. Então, é isso aí. Valdir, está satisfeito? Mais alguma coisa? Ok? Vamos aproveitar a Tassiana, que agora acho que ela está aqui firme e forte. Tassiana, isso. Tassiana, é o seguinte, você tinha falado da sua cirurgia, seu tumor era na palma da mão, e aí você fez cirurgia, aí você foi embora e não voltou mais. Você mais a sua história? Conta a sua história. Está me ouvindo? A pergunta, doutor? A pergunta é assim, você falou que você estava com o seu tumor foi na palma da mão, não foi? E aí você teve também alguns nódulos, carocinhos. Aí você fez a cirurgia dos nódulos, e conta daí para frente o que aconteceu. Está fechado meu som? Aí, a pergunta é, daí para frente, o que aconteceu? Eu fiz depois, durante 6 meses, durante 6 meses, não, desculpa, depois durante 3 anos, somente o acompanhamento, porque na cirurgia que foi mais extensa, que foi um pouco mais profundo, ele detectou que não era maligno, mas que realmente não tinha mais nada, graças a Deus, mas aí eu tive que fazer somente o acompanhamento a cada 3 meses, aqueles ultrassom de abdômen total, axila, mama, e até hoje eu faço acompanhamento mais a cada 1 ano. Mas, graças a Deus, né, não tive nada. Foi cura, tenho certeza que Deus agiu aí em alguma coisa. Que bom. Só para a gente saber, mas o melanoma é um tumor que ele pode... Isso serviu para me alertar, e eu sempre alerto as pessoas. A proteção. A gente está com dificuldade de escutar, Tassiana, está difícil. Eu só vou complementar o que ela está falando, o seguinte, o melanoma é uma doença que ela tem um grau de heterogeneidade muito grande. Pode ser um tumor muito grave, ele pode ser de rápida evolução, ele pode cometer vários órgãos, mas também pode ser um tumor de baixa malignidade. Esses exames que ela falou, o tórax, o abdômen, pele, porque pode haver metástase desse tumor em vários lugares do corpo. Então, é comum avaliar se não houve o retorno da doença, nós chamamos recidiva, ou se não espalhou, chamando metástase, tumores pelo corpo, né? Isso é importante fazer, e é feito em quase todos os tumores, o acompanhamento é obrigatório. Não sei se ela vai conseguir falar, deve estar com um problema técnico. Tassiana, dá para você falar agora? Bom, eu acho que ela está com um problema técnico, vamos ver se a gente consegue resolver. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer uma observação, mais algum dado a ser contado para nós, alguma coisa interessante. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu só queria... Aldir, quer fazer uma pergunta? Dr. Carlos está falando. Carlos, você quer fazer alguma observação? Você pede marcador tumoral para os pacientes com câncer pós o tratamento? Acompanhando o tratamento? Assim,
Existem alguns tumores que permitem que a gente faça peça marcadores tumoral. O que é marcador tumoral? É uma proteína que é produzida em excesso no ambiente de câncer, e quando esse tumor é retirado, parcial ou integralmente, o marcador dessa proteína cai. Ela tem uma dosagem baixa. Então, talvez o marcador mais importante seja o PSA, antígeno específico da próstata. Câncer de próstata tem esse marcador que é muito importante para nós. Normalmente, o diagnóstico, quando a gente vai avaliar um paciente que tenha uma chance de ter câncer de próstata, a gente faz o toque retal, o famigerado e temido toque retal, e PSA é o tal do marcador que o cara está se referindo. Então, muitas vezes o toque está normal e o PSA está alto, acima de um nível, e aí a biópsia, fazer o diagnóstico, o tratamento, só com o PSA. Então, o que ele está falando é muito importante, sim. Existem tumores que permitem que a gente tenha um marcador que diagnostique, e aí depois você faz o controle. Uma vez diagnosticado, uma vez tratado, é para o tumor, o marcador cair a nível muito baixo. E aí você fica acompanhando dosagens desse marcador no plasma, no sangue, e ver se isso vem subindo. Se subir, é sinal que a doença está voltando. Então, é um marcador importante. E o melanoma tem pedido, Birajara? Não. Tem alguns que a gente não consegue, não tem assim, não tem. Alguns tumores a gente não consegue ter marcador. São poucos os tumores que tem um marcador que é fidedigno. Aí você tem que fazer esses exames para procurar pelo corpo inteiro, né? Então, a gente não tem mesmo. E os marcadores genéticos, assim, aquele BRCA, que geralmente eles fazem? A gente faz quando o tumor é mais avançado. Você tem um tumor mais avançado, aí existem os marcadores genéticos, para ver se você tem, naquele paciente que está evoluindo mal, se ele tem algum problema, erro genético, para você tratar aquele erro genético, aquilo que eu tinha explicado no começo, de uma mutação de um gene. Então, não dá para fazer esse exame em família, por exemplo, cuja incidência de câncer de mama é mais elevada, para prevenir. Sim. Né? Sim. Para o Valdir fazer. A mama por causa do marcador genético, né? Isso. A gente pede, em casos de grandes incidências na família de tumores. O Valdir, por exemplo, um exemplo típico, tem vários parentes com tumor. Esse, provavelmente, existe algum fator genético que explique isso. E aí você pode pedir os marcadores genéticos e ver se existe algum erro lá. O que vai adiantar isso? É um aconselhamento, porque outros podem ter filhos, né? Alguns parentes, crianças, a gente tem que acompanhar e ter uma atitude preventiva para você não vir a ter o tumor, que depois diagnosticar tardiamente. Então, os marcadores são bons para isso também, para uma prevenção, um diagnóstico precoce de alguns tumores. No câncer de mama, eu tenho aquele BRCA 1 e 2, e quando a família incide muito o câncer de mama, é interessante que a paciente faça esse exame para poder prevenir e poder ter um diagnóstico precoce e fazer mais exames a respeito disso. Né? Isso. O que o Carlos está falando do BRCA1 e 2, que dá mais câncer de mama, dá no câncer de próstata também, é um gene que ele faz a correção. Vocês já viram aquela molécula do DNA, que é uma escadinha toda retorcida? O DNA é uma escadinha, são duas fitas, que é toda torcida. Quando essa escadinha, que tem proteínas que formam a escadinha, quando existe algum erro, num lado da escadinha, nos dois, existem células que são reparadoras deste erro. Esse BRCA1, BRCA2 são proteínas que vão reparar este erro. Isso é normal. Quando existe uma mutação e esse gene não está agindo, formam DNA alterados, e aí vem o tumor. Então, nessa situação, as pessoas que têm esse BRCA1
BRCA, BRCA 1 ou 2, a gente dá uma droga específica para esses pacientes para não desenvolver DNAs alterados. Por isso que ele está falando de alguns casos de mama que tem esse. A gente costuma pedir mais em doença mais avançada, não na doença inicial, né? Bom, senhores, eu acho que nós estamos com 1h10. O Valdir, mas a última pergunta, vamos lá. A última, doutor. Vamos lá. Doutor, como o senhor vê o atendimento dos pacientes com câncer hoje em Campinas? Bom, Valdir, essa pergunta aí eu precisaria fazer um discurso de 1 hora aqui para explicar, mas é interessantíssimo, porque afeta muita gente, a gente tem que fazer... pergunta. Eu precisaria fazer algumas explicações da visão que eu trabalho com câncer há 3 décadas, e sei como está a situação disso na cidade de Campinas. Minha área, como falei, é mais da área urológica, mas a gente acompanha tudo que vem vindo. Campinas é uma cidade heterogênea em termos de expertise e qualidade de tratamento em câncer. Por exemplo, câncer de mama é um nível muito alto. Nós temos o CAISM, que é um hospital fantástico. Temos agora o Hospital do Amor, que faz diagnóstico, mamografia à disposição das pacientes. Uma coisa que é indicada é, o Ministério indica, é uma mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. Isso é oferecido e as pacientes têm. Por exemplo, tumores hematológicos. Nós temos um cabedal de atendimento, de conduta muito bom, coisa de primeiro mundo. As leucemias e assim por diante. Se nós formos para outros tipos, a coisa já não é assim. Próstata, por exemplo, é muito ruim. Fila de pacientes precisando operar, diagnóstico, assim por diante. Tem uma orla de pacientes com sonda que não conseguem ficar. Então, você vê, é muito heterogêneo. Fazendo uma análise numérica agora, Valdir, ele teve um estudo que foi feito agora na UTI da Unicamp. 15 mil pacientes atendidos em 13 anos. Desses pacientes, 15 a 20% são de tumores, cânceres. Então, onde eu quero chegar? Nós não temos um hospital específico para atender tumor. Esse que está falando, que nós sabemos, o Hospital do Amor, é só para diagnóstico. Ele não leva a tratamento os pacientes. Então, o que está acontecendo? Nós conseguimos fazer diagnóstico dos pacientes, esses pacientes entram numa fila interminável. Existe uma lei, acho que não sei se todo mundo sabe, que o médico ele é obrigado a atender o paciente, a resolver, operar em 60 dias após o diagnóstico. Eu infrinjo esta lei toda semana. Por quê? Porque eu não tenho leito, eu trabalho na Unicamp, sou professor da Unicamp e chefe dessa parte de serviço. A fila de pacientes com câncer de rim, bexiga, próstata é enorme. Não temos onde colocar. Por quê? Porque nós temos uma concentração de tumores em um ambiente que não deveria ter. Nós deveríamos ter um hospital específico de tumor. Né? Um hospital, por exemplo, de trauma. Se você fizesse isso, você ia começar a abrir as UTIs para outras doenças. E você teria um atendimento melhor para os tumores. Se você for ver muito menores em Campinas, Barretos tem um hospital fantástico de tumor. Jaú, um hospital muito bom. São cidades menores. E São Paulo tem 2 ou 3 grandes hospitais. E Campinas não tem nada. Só tem um centro, que é a Unicamp, outros centros menores, mas que não dá conta. Então, respondendo sua pergunta, infelizmente, a gente tem um atendimento que é sofrível, bom em algumas, mas é sofrível em outras. Eu acho que é uma outra ideia muito boa se pensar no aporte do Ministério. Eu tenho certeza, se nós tivermos aí um prefeito que tem alinhamento com o governo federal, ele vai poder trazer verbas e fazer aqui um hospital do câncer em Campinas, para que a gente possa ter atendimento para esses pacientes. Então, eu acho que isso é basicamente o resumo que eu acho, Valdir. Certo? Senhores, eu não sei se a gente
mais tempo para terminar, são 1h15 quase de live. Eu queria agradecer imensamente, aprendi muito com vocês, me emocionei muito com as histórias de vocês. Leila, obrigado pelo seu testemunho. Niva, você foi fantástico também na sua história. Carlos, o seu conhecimento engrandeceu e novas luzes aqui. Valdir, você demonstrou experiência, isso é importante. Esperamos que você passe bem e que você consiga chegar à vereança aqui, porque nós precisamos de gente com vontade de ter vontade de fazer. Então, torcendo por você. Eu queria agradecer, então, imensamente. Nilva? Eu queria deixar aqui, para vocês que estão nos acompanhando nessa live, que eu tenho um projeto, comecei esse ano esse projeto sobre prevenção de câncer de mama. E para atingir as mulheres que estão vivendo, aquelas que saíram desse problema, e pedir para vocês, pessoal que está nos acompanhando aí, segue a gente lá, Ministério, @Ministério Nilva Lima, e conheça um pouquinho da nossa história, e nosso interesse é levar a conscientização mesmo, trazer o povo para a realidade dura, né, mas que se for descoberto precocemente, a gente sabe que tem muitas grandes chances de cura. Então segue a gente lá, dê um apoio para a gente nesse ministério. Vamos sim, vamos acompanhar. Parabéns pela iniciativa. Eu sei que Deus vai abençoar e vai muito longe. Muito bom. Talvez eu esteja aqui anunciando, eu queria talvez confirmar, teremos dia 5 uma outra live agora de câncer de próstata, tá certo, Valdir? Perfeito, doutor. Aí já estaremos no Novembro Azul. Então, o assunto será câncer, mas agora câncer de próstata. Daremos aqui alguns testemunhos também. Acho que vai ser interessante quanto hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Todo mundo que esteve aí com boa noite e tudo de bom para vocês. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.